pessoal, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma aula da Turma Juvenis por Cristo, da Igreja Presbiteriana de Botafogo. Gostaria de desejar boas-vindas para os meus queridos alunos, Gabriel, Bia Regis, Pedro Henrique, Pilar, Clara Paradella, Tiago, Laura, Davi e todos os demais que estão assistindo esse vídeo nesse momento. Muito obrigado pela presença de vocês. Hoje a gente vai falar sobre a história de Davi e Golias. Tá? Então, isso está lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17. Então, pessoal, o Davi, ele era um pastor, tá? Ele era o menor de uma família grande, ele tinha 8 irmãos, e 3 desses irmãos estavam servindo o exército de Israel, e naquele momento o exército de Israel estava tendo uma guerra contra os filisteus. E aí o pai do Davi, o Jessé, solicitava para o Davi levar comida para os seus irmãos lá no fronte, né, lá no fronte de guerra no exército de Israel. E aí o rei Saul, que era o rei de Israel naquela época, ele estava tendo uma grande dificuldade para derrotar os filisteus, porque eles tinham um guerreiro chamado Golias, que era um guerreiro muito grande e que causava um grande temor no exército de Israel. Eu gostaria que vocês me acompanhassem na leitura bíblica para a gente ver no texto como que o Golias ele era descrito, tá? Então, a gente vai ver isso lá em 1 Samuel, capítulo 17, dos versículos 4 ao 8, que diz assim: Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, de altura de 6 côvados e 1 palmo, aproximadamente 3 metros de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: Para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Então, o Golias ele chegava lá na frente do exército dos filisteus e afrontava o rei Saul e o exército de Israel, e eles tinham muito medo do Golias. E o Davi, ele ficou, quando ele viu aquela situação, ele ficou muito indignado, né? Principalmente com a falta de respeito, com o deboche do Golias em relação ao exército de Israel, porque o Davi considerava o exército do Deus vivo. Inclusive ele diz isso no versículo 26 do capítulo 17 do primeiro livro de Samuel. Vou ler para vocês. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Então, realmente, Davi ficou ali muito irritado com aquela situação. E aí ele chegou para Saul, para o rei Saul, e falou: Eu vou enfrentar esse gigante. E aí falaram para ele: Olha, você não tem experiência, mas tudo bem, você quer, a gente vai te dar aqui uma armadura, uma espada. E aí colocaram a armadura e espada dos guerreiros, né, que eram homens já, um adolescente, não ficou muito pesado para ele. E aí, no capítulo 17, dos versículos 37 a 39, a gente vê a narrativa dessa situação, que diz assim: Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi:
vai-te e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tá? Então, o próprio rei Saul deu a armadura para o Davi, só que era muito pesado para ele, ele não tinha como usar. E aí, o Davi, ele pega uma arma que ele já estava acostumado a usar, que ele tinha inclusive enfrentado ursos e leões, que era o estilingue. Tá? Eu vou ler para vocês do versículo 40 ao 50 do capítulo 17 do primeiro livro de Samuel, que vai relatar como que foi esse confronto do Davi com Golias. Então diz assim, capítulo 40. Tomou o seu cajado na mão, Davi, né? Escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e as pôs no alforje de pastor que trazia saber no surrão. E lançado mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Funda é o mesmo que estilingue. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: Sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra e ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tomou ali e dali uma pedra, e com a funda lá tirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Então, pessoal, a principal arma, digamos assim, de Davi não era a sua estatura, porque ele era baixo, o Golias era um gigante, não era a espada, não era a armadura, porque ele tentou usar, mas era muito pesado. E ele tinha a funda, né, o estilingue dele, mas não era também essa a arma dele. A arma dele era a confiança em Deus. Deus já tinha mostrado para ele que estava ao lado dele, e ele foi enfrentar o Golias para honrar o nome do Senhor, porque o Golias estava debochando de Deus, e Deus estava com Davi. Então, o que acontece? Hoje em dia, a gente continua enfrentando os Golias. Tá? Existem gigantes que nos fazem, em alguns momentos, esquecer que a gente pode confiar em Deus. Tá? Assim como quase praticamente todo o exército de Israel esqueceu naquele momento de confiar em Deus, porque eles viam aquele gigante e falavam: a gente não vai conseguir vencer ele. Né? E muitas vezes a gente se depara com essas situações na nossa vida que a gente acha que a gente não vai conseguir vencer, né, esses gigantes que nos afrontam. Como dificuldades com algum amigo ou com algum familiar. Às vezes a gente tem algumas desavenças, a gente não se entende, e aí a gente acha que a gente não vai conseguir mais se acertar com aquela pessoa, com aquele amigo, com aquele familiar, e isso se torna algo
que nos coloca medo. Mas se a gente confiar em Deus, a gente sabe que Deus vai nos ajudar a enfrentar essa dificuldade. Na escola, talvez a gente esteja passando uma matéria que a gente não consiga compreender na plenitude para fazer boas provas, e a gente acha, poxa, não vou conseguir passar de ano. Ou questões de bullying, que a gente sabe que infelizmente acontece muito, né? Enfim, principalmente para quem assume a sua fé em Jesus. Hoje em dia, muitas vezes, as pessoas debocham quando a gente diz que nós somos cristãos e que a gente acredita em Jesus, e as pessoas fazem pouco caso da gente. Então, são essas situações que são similares ao que Davi enfrentou, né? Dessas dificuldades que muitas vezes a gente acha que não vai conseguir superar. Mas a gente tem que ter essa certeza, essa confiança em Deus como Davi teve. A certeza de que Deus sempre está do nosso lado, e o que a gente deve fazer é orar e ler a palavra do Senhor para saber qual que é a vontade de Deus para a nossa vida, tá? Então, pessoal, eu queria terminar a nossa lição lendo esse versículo aí do Salmo 56, é um salmo de Davi, foi o próprio Davi que escreveu o salmo, que diz o seguinte: em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Então é Davi se lembrando desses momentos em que ele estava com muito medo e ele confiou em Deus, e Deus estava e sempre esteve, sempre estará do lado dele e do nosso lado. Então convido vocês para fazerem uma oração comigo. Senhor Deus, muito obrigado por o Senhor estar sempre ao nosso lado, Pai, pelo seu amor ser tão grande que, para provar a sua presença em nossas vidas, o Senhor nos enviou o seu Filho, Jesus, para nos salvar, Senhor Deus. E a quem continua presente em nossas vidas, pois ressuscitou, venceu a morte, e cujo Espírito Santo se faz presente constantemente no nosso dia a dia. Te pedimos, Senhor, que quando tivermos medo, que também o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a nos lembrarmos, Senhor, que Tu é conosco. Dai-nos, Senhor, sempre a certeza de que podemos confiar em Ti para superar qualquer dificuldade, Senhor Deus. Porque se tivermos um coração limpo, Senhor, o Senhor há de nos ajudar em qualquer passo, em qualquer dificuldade de nossas vidas. Obrigado por tudo. É o que te pedimos, te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês aqui nessa aula. Que Deus continue abençoando vocês e dentro em breve a gente possa estar juntos novamente na igreja, tá? Fica com Deus. Um abraço.